Você consegue imaginar o que é perder tudo de forma repentina e ainda assim encontrar forças para adorar a Deus? Essa é a cena que impacta quem lê a história de Jó. Em um único dia, seu mundo perfeito se desfez, trazendo morte, falência e dor. Mesmo assim, sua reação foi diferente do que qualquer pessoa esperaria. A história de Jó é um convite para nos aproximarmos do Criador de um jeito mais profundo, sobretudo quando a adversidade bate à nossa porta. Aqui, vamos trilhar uma jornada pelos capítulos de sua experiência, explorando cada detalhe que a Bíblia nos apresenta. Vamos ver como um homem, antes admirado por todos, de repente se vê mergulhado em tragédias. A intensidade do sofrimento e os diálogos que se desenrolam revelarão um segredo marcante, capaz de mudar nossa forma de encarar as dificuldades. Prepare-se para descobrir que não é apenas uma história de alguém que sofre, mas a narrativa de quem encontra um sentido maior, mesmo quando tudo parece sem direção. Que cada capítulo seja uma chave para aprofundar seu entendimento sobre fé, perseverança e a soberania de Deus. O início do livro de Jó mostra um homem singular, vivendo na terra de Uz. A Bíblia o descreve como íntegro, reto e temente a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1. Ele procurava se afastar do mal, mantendo uma vida exemplar diante das pessoas e do Criador. Essa imagem de retidão ia muito além de um simples cumprimento de regras. Jó demonstrava respeito profundo por tudo que Deus representava. Em sua época, ele era muito abençoado em recursos materiais. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentas. Algo impressionante para quem vivia no contexto daquele período. Essa prosperidade destacava a mão divina sobre sua casa e seu trabalho. Contudo, o mais notável era o caráter de Jó, pois a Bíblia enfatiza que ele reconhecia Deus como a fonte de cada bênção. A família de Jó também era grande. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que costumavam festejar juntos. Após cada celebração, Jó oferecia sacrifícios e intercedia por eles, caso tivessem cometido algum erro. Jó capítulo 1, versículo 5. Essa postura mostra seu cuidado espiritual com quem amava. Não era apenas o homem rico de sua região, mas um intercessor amoroso, preocupado com a retidão de sua família. A conduta de Jó, portanto, não se limitava a aparências. A fé que nutria o conduzia a atos de bondade e zelo. Sua vida familiar e sua administração de bens eram reflexos de um temor sincero diante do Todo-Poderoso. Esse temor não era medo de castigo, mas um profundo respeito e dependência daquele que governa todas as coisas. É interessante notar que numa sociedade em que a prosperidade era frequentemente associada à aprovação divina, Jó poderia facilmente vangloriar-se. Porém, ele não se exaltava. Agia como alguém que sabia que tudo provinha de Deus. Com esse perfil íntegro, chamava a atenção não apenas de seus contemporâneos, mas de seres espirituais que acompanhavam sua caminhada. Esse pano de fundo nos prepara para compreender as cenas seguintes. Jó parecia viver uma vida perfeita, cheia de harmonia e conquista. Mas a Bíblia deixa claro que a fidelidade do ser humano, por mais sincera que seja, pode ser colocada à prova. Embora esse homem fosse exemplo de obediência, estava prestes a enfrentar desafios devastadores. Sua força não viria das posses, mas de uma fé que o sustentaria nos dias mais sombrios. Um episódio impressionante acontece no mundo espiritual. Os chamados filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e entre eles surge Satanás. Jó capítulo 1, versículo 6. Deus, conhecendo a integridade de Jó, o destaca nessa assembleia, perguntando se o inimigo já observara tão grande fidelidade em alguém na terra. Satanás, no entanto, acusa Jó de servir a Deus apenas por conveniência, sugerindo que ele era fiel porque recebia muitas bênçãos. Jó capítulo 1, versículo 9. Essa insinuação é séria, pois põe em dúvida a sinceridade do relacionamento de Jó com o Criador. Para o acusador, se toda a proteção fosse removida, Jó certamente renunciaria sua lealdade e blasfemaria.
O Senhor então permite que Satanás toque nos bens de Jó, mas não o atinja fisicamente. Jó capítulo 1, versículo 12. Essa permissão divina mostra que há um nível de soberania acima de tudo. Satanás não age sem limites. Ele precisa de autorização para qualquer investida. Ainda assim, muitos questionam por que Deus deixaria seu servo passar por algo tão terrível. É importante perceber que essa cena transcende a compreensão de Jó, que nada sabia dessa conversa celestial. Muitas vezes, enfrentamos situações dolorosas cujas causas não entendemos, pois há dimensões espirituais ocultas. O livro de Jó nos recorda que existem planos divinos muito além do que os olhos humanos enxergam e que a existência do mal não está fora do controle de Deus. Ao apresentar Jó como alguém que poderia ser testado, Deus não estava desistindo dele, mas mostrando que a fé genuína não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Nesse momento, inicia-se uma jornada em que o caráter daquele homem será provado de forma radical, ilustrando um princípio que atravessa toda a Bíblia. A fidelidade do servo a Deus não se define só pelo que ele possui, mas por quem ele crê que Deus é. Embora a narrativa se passe em um contexto antigo, a mesma questão ecoa hoje. Qual é a base da nossa fé? Se as bênçãos fossem retiradas, continuaríamos confiando na bondade divina? Jó estava prestes a viver esse drama na própria pele, sendo observado tanto pelo céu quanto por aqueles ao seu redor. Tudo ocorre muito depressa. A Bíblia registra que, certo dia, enquanto os filhos de Jó festejavam, um mensageiro chega dizendo que os bois estavam sendo usados para arar e as jumentas pastando, mas invasores os tomaram e mataram os servos. Jó capítulo 1, versículos 14 e 15. Jó mal teve tempo de reagir a essa notícia, e outro homem irrompe, declarando que fogo de Deus caiu do céu e consumiu ovelhas e empregados. Um terceiro mensageiro surge em seguida, relatando que os caldeus formaram 3 grupos, levaram os camelos e também mataram mais servos. Jó capítulo 1, versículos 17. A cada instante, as perdas materiais de Jó se tornavam mais intensas. Aquele homem, outrora riquíssimo, estava vendo seus recursos se evaporarem diante de catástrofes naturais e ações violentas. Porém, ainda faltava o golpe mais doloroso. Um quarto mensageiro aparece, trazendo a notícia de que seus filhos e filhas, reunidos na casa do irmão mais velho, foram vítimas de um grande vento que derrubou a estrutura, matando a todos. Jó capítulo 1, versículos 18 e 19. Nesse ponto, a devastação atinge o limite do que alguém poderia suportar. Jó perde, ao mesmo tempo, suas riquezas e seus filhos. A intensidade é tão impactante que nos perguntamos como alguém poderia continuar de pé depois disso. Até mesmo quem se diz fiel fica abalado diante de infortúnios tão grandes. Mas a Bíblia mostra que, em situações extremas, o que está no âmago do coração acaba revelado. A narrativa não dá espaço para explicar como tudo foi destruído em tão pouco tempo. O fato de ser em um só dia sublinha a ideia de que os sofrimentos podem chegar de maneira súbita, sem aviso prévio. A vida que era próspera pode mudar drasticamente, e esse texto bíblico nos faz refletir sobre a fragilidade de nossa estabilidade. Jó aqui exemplifica alguém no auge de um pesadelo. Não há como mensurar uma perda tão abissal. Ainda assim, mesmo sem ter noção do diálogo entre Deus e Satanás no céu, seu próximo passo mostraria o quanto sua fé era real. A reação de Jó diante de tanto infortúnio apontaria para um coração que enxergava em Deus algo muito além de qualquer bem terreno. Diante do caos, a atitude de Jó se destaca. Ele rasga seu manto, raspa a cabeça em sinal de luto e se prostra em adoração, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. É uma resposta que vai na contramão do que se esperaria de alguém dilacerado por tantas dores. Em lugar de gritar contra o céu, Jó enxerga a soberania divina sobre tudo o que teve e perdeu. Ele reconhece que veio ao mundo sem nada e que tudo lhe foi confiado por Deus. Portanto,
Se o Criador permitiu que tais coisas lhe fossem tiradas, quem ele seria para questionar? Essa visão não elimina o sofrimento, mas revela uma confiança difícil de entender apenas pela lógica humana. É crucial enfatizar que Jó não minimiza a tragédia. O ato de rasgar o manto e rapar a cabeça demonstra a dor que sentia. Entretanto, mesmo em luto profundo, ele não rompe o vínculo de reverência e louvor. A Bíblia declara que, apesar de tudo, Jó não pecou nem acusou Deus de injustiça. Jó capítulo 1, versículo 22. Esse comportamento lança luz sobre a natureza da fé bíblica, que não ignora as aflições, mas se fortalece no Deus que está acima das circunstâncias. Quando a adversidade chega, muitas vozes internas e externas podem nos pressionar a desistir. Para Jó, a postura de adoração revela que seu relacionamento com Deus não dependia apenas das recompensas recebidas. Ao ler essa passagem, surge a pergunta: como eu reagiria se perdesse algo precioso? Seria capaz de lembrar que tudo o que tenho é empréstimo divino? Jó, em sua dor, ensina que há momentos em que a única resposta coerente é confiar no caráter de Deus, mesmo quando não há explicação para a tragédia. Esse ato de se curvar diante do Criador mostrou que a fé de Jó não era fruto de uma vida confortável. Ele sentiu profundamente a dor, mas não deixou que o sofrimento apagasse a certeza de que Deus continua digno de todo louvor. Essa convicção seria ainda mais desafiada, pois o inimigo não havia desistido de provar a sinceridade daquele servo fiel. Depois de ver que Jó permaneceu íntegro apesar das perdas, Satanás se apresenta novamente diante de Deus. Jó capítulo 2, versículo 1. O Senhor ressalta que Jó segue firme, mesmo tendo sido privado de tudo. Mas Satanás argumenta que, se o corpo de Jó fosse atingido por doenças, sua devoção certamente desabaria. Jó capítulo 2, versículo 4. Deus, confiando na lealdade de Jó, permite ao inimigo ferir a saúde do servo, mas proíbe que lhe tire a vida. Jó capítulo 2, versículo 6. Trata-se de outro teste extremo, agora atacando a integridade física. A dor pessoal seria ainda mais aguda, pois quando o corpo sofre, não há fuga do sofrimento. Observando esse episódio, percebemos que Satanás persiste na ideia de que a fé de Jó tem limitações. No raciocínio dele, qualquer pessoa se agarra a Deus enquanto existem vantagens ou um mínimo de conforto. Ao permitir mais essa investida, Deus está certo de que Jó não era fiel só por interesse. A passagem revela que há dimensões espirituais em jogo. A fidelidade que nasce de um coração sincero resiste mesmo quando tudo se desfaz ao redor. Jó, ainda sem saber dessa conversa nos céus, enfrentaria mais uma onda de dores, dessa vez em sua própria carne. Essa situação também nos faz refletir sobre até que ponto nossa fé é sólida. Será que ela persiste quando somos assolados por enfermidades ou dores crônicas? A perseverança de Jó é um sinal de que a verdadeira confiança em Deus vai além das experiências agradáveis e se mantém, mesmo quando a dor parece insuportável. A narrativa indica que nem todo sofrimento acontece por um motivo claro e evidente. Embora Satanás acredite que isso destruirá a fé de Jó, Deus conhece o coração do servo. Assim, o livro de Jó aponta que o mistério do sofrimento não é simples de decifrar, mas pode revelar a profundidade de um relacionamento genuíno com o Senhor. A aflição de Jó chega a um nível quase intolerável. Ele é acometido de tumores malignos, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículo 7. Em um cenário de cinzas, ele se senta, pegando um caco de barro para raspar as feridas, provavelmente numa tentativa de aliviar a coceira ou a dor lancinante. É difícil mensurar essa degradação. Antes, Jó vivia confortável, gerindo servos e grande riqueza. Agora, encontra-se largado, desfigurado pelas chagas. Sua mulher, também afetada pela tragédia, observa toda essa desolação e sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. Jó capítulo 2, versículo 9.
Talvez ela estivesse descrente de que houvesse sentido em lutar contra tamanho sofrimento. A resposta de Jó é contundente, sem ser rude. Falas como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó capítulo 2, versículo 10. Ele reconhece que a vida inclui tanto alegrias quanto infortúnios. Se antes experimentara tantas bênçãos, agora enfrentava a dolorosa realidade das perdas e da enfermidade, sem atribuir a Deus perversidade alguma. A dor intensa não é mero detalhe, ela revela um aspecto crucial da história. Quando o corpo sofre, a mente e a alma ficam ainda mais vulneráveis. Jó, porém, não se entrega ao desespero absoluto. Ele não fecha os olhos para a miséria em que está, mas mantém sua reverência a Deus. Esse trecho recorda que a fé não impede o sofrimento físico. Nenhum personagem bíblico, por mais próximo de Deus, é blindado contra doenças ou dores. O que vemos é que, mesmo na mais profunda fragilidade, Jó conserva uma visão clara de quem é Deus. Essa percepção o impede de cair no abismo de blasfêmia, embora a tentação seja constante. A verdade é que a aflição do corpo pode abalar muitas convicções, gera cansaço e medo, mas na visão de Jó, o fato de Deus ser digno de adoração não muda quando se experimenta a adversidade. E essa persistência na fé, mesmo arrasado fisicamente, mostra um caráter forjado em confiança verdadeira. Quando as notícias sobre as desventuras de Jó chegam ao conhecimento de Elifaz, Bildade e Zofar, seus 3 amigos, eles decidem visitá-lo. Jó capítulo 2, versículo 11. Eles vêm de longe, numa demonstração de companheirismo. O objetivo era consolar e apoiar aquele que antes era tido como homem exemplar. Assim que o avistam, mal conseguem reconhecê-lo, tamanha a sua desfiguração. Em sinal de tristeza, rasgam suas vestes, jogam pó sobre a cabeça e se sentam em silêncio ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites. Jó capítulo 2, versículo 13. Esse é um gesto muito significativo, pois mostra respeito profundo pela dor alheia e a consciência de que não havia palavras que pudessem atenuar tamanho infortúnio. Na cultura do Antigo Oriente, o silêncio era uma forma de empatia. Estar ao lado do sofredor sem tentar explicar ou minimizar a situação era visto como um ato de sincero amor. Elifaz, Bildade e Zofar, naquele momento, mostram que entendem a gravidade da condição de Jó. O silêncio, porém, não poderia durar para sempre. Ainda que tenha sido importante, chegaria a hora em que as palavras fluiriam. E aí começaria um longo diálogo, repleto de tentativas de explicar o inexplicável. Essa chegada dos amigos nos lembra que a solidariedade é essencial, mas nem sempre fácil de exercer. Há dores tão profundas que nos intimidam. Parar ao lado do que sofre, sem emitir juízo imediato, pode ser a atitude mais compassiva. Eles também refletem a busca humana por respostas. Quando não conseguimos suportar o mistério da aflição, tentamos interpretar a situação para aliviar nossa angústia. Esse cenário prepara o palco para uma discussão que se prolongará por capítulos. De um lado, os amigos, cada qual com sua visão particular do porquê Jó foi atingido tão duramente. Do outro, o próprio Jó, que insiste em sua inocência diante das acusações veladas ou explícitas de que ele teria merecido a desgraça. Durante 7 dias e 7 noites, não se ouve nenhuma palavra daqueles homens. Esse período de total quietude, Jó capítulo 2, versículo 13, é simbólico da reverência que a dor de Jó inspirava. Ninguém ousava proferir uma explicação simplista ou mesmo um consolo superficial. Para nós, que vivemos em uma época de comunicação acelerada, esse silêncio longo pode parecer estranho. Mas ele reflete a dimensão do impacto que o sofrimento de Jó causava. Acreditava-se que o luto, em certas circunstâncias, era tão profundo que só o silêncio respeitoso poderia honrá-lo. Entretanto, mesmo o silêncio mais bem intencionado não resolve a angústia daquele que padece. Jó provavelmente ainda tentava processar os eventos devastadores. A mente dele deveria estar em turbilhão. Perder tudo,
da riqueza aos filhos, e agora enfrentar uma doença cruel no corpo. Muitas vezes, no sofrimento extremo, quem está ao redor não sabe como agir. Pode haver o receio de falar algo inadequado ou a sensação de impotência. Nesse caso, os amigos acertaram em não despejar explicações precipitadas. Eles optaram por sentir a dor junto com ele antes de qualquer palavra. Contudo, esse silêncio seria rompido. Jó precisava extravasar o que se passava em sua alma, e ao abrir a boca, ele revelaria uma carga de desespero que muitos não esperariam de alguém tido como tão fiel. Essa honestidade bruta de Jó, com seu próprio sofrimento, seria, inclusive, alvo de críticas dos amigos. Assim, o longo silêncio cria o clima para a fala que virá a seguir. Quando os lábios de Jó finalmente se abrem, vemos um homem que, embora não culpe a Deus, não esconde seu desespero. O fim daquela quietude dá início a um intenso debate sobre justiça, pecado e a natureza do relacionamento com o Criador. Passados os 7 dias, Jó fala, e suas palavras são duras. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó capítulo 3, versículo 3. Ele não amaldiçoa a Deus, mas sim o dia do próprio nascimento, manifestando um desejo intenso de não ter nem existido. Esse lamento extremo expõe o nível do seu sofrimento. Jó se pergunta por que a luz é concedida ao aflito e por que não morrem de imediato os que sofrem profundamente. Jó capítulo 3, versículos 20 e 21. Para ele, a morte seria uma libertação do tormento atual. Muitos se chocam ao ler tais palavras vindas de alguém tido como íntegro, mas a Bíblia não esconde a humanidade de seus personagens. Jó não está bancando o forte ou fingindo uma religiosidade inabalável. Ele expressa o auge do pesar, o que faz do livro uma obra singular sobre a natureza do sofrimento. Essa passagem revela que a dor pode levar o justo a questionar o sentido da vida. A teologia de Jó não muda. Ele continua sem culpar Deus diretamente, mas não consegue ver perspectiva em continuar vivo diante de tanta catástrofe. O desabafo mostra algo importante. A fé genuína não significa ausência de angústias. Alguém pode amar a Deus e ainda assim lamentar ao ponto de desejar não ter nascido. Esses sentimentos contraditórios convivem, às vezes, no coração de quem enfrenta crises profundas. Com o clamor de Jó, a postura de silêncio dos amigos começa a se desfazer, pois eles sentem a necessidade de responder. Querem encontrar uma lógica, uma explicação que encaixe o sofrimento no que conhecem de Deus. Essa busca por explicações, porém, pode se tornar um problema quando ignora a complexidade da vida e a soberania divina. Elifaz, o primeiro íro a falar, inicia com certa empatia, lembrando que Jó já foi um conselheiro sábio para muitos. Jó capítulo 4, versículos 13 e 4. Porém, ele diz que agora Jó é quem precisa de suporte. Em seu argumento, Elifaz defende que Deus não castiga o inocente, mas sim o culpado. Jó capítulo 4, versículo 7. Ele chega a contar uma visão misteriosa que teve, onde um espírito lhe disse que nem os anjos são totalmente puros diante de Deus. Jó capítulo 4, versículos 15 a 18. Essa experiência reforça a tese de que o homem, sendo frágil e pecador, deve aceitar a disciplina divina se algo adverso acontece. Elifaz exorta Jó a buscar a Deus e a não desprezar a correção que ele dá, pois isso, no final, traria restauração. Jó capítulo 5, versículo 17. Em outras palavras, Elifaz tenta encaixar o sofrimento de Jó num esquema de punição e arrependimento. Mas para Jó, que sabe não ter cometido algo que justificasse tamanha calamidade, essa abordagem soa injusta. Há uma falha no discurso de Elifaz. Ele presume que todo sofrimento tenha uma causa moral específica. É verdade que muitas vezes há consequências de atos errados, mas no caso de Jó, o texto bíblico indica que ele era íntegro e não havia pecado oculto que explicasse tanto desastre. Esse embate nos faz repensar nossa tendência de apontar culpas ou encontrar uma razão aparente em cada sofrimento.
Nem sempre a realidade se encaixa num padrão simples de pecou, agora paga. Jó reconhecia isso, mas seus amigos, presos a uma visão mais limitada, continuariam insistindo na mesma lógica. Apesar de seu tom paternalista, Elifaz, de certa forma, ainda demonstra alguma compaixão. Ele acredita estar ajudando Jó a enxergar o que, em sua perspectiva, é o motivo do problema. Porém, o que veremos a seguir é que essa explicação simplista agravará a angústia do sofredor, forçado a ouvir deduções que não correspondem à sua realidade. Bildade de Suá ouve o lamento de Jó e a fala de Elifaz, então decide se manifestar. Jó capítulo 8. Sua abordagem é mais curta e direta, porém também mais dura. Ele afirma que Deus é justo, portanto jamais permitiria tamanho sofrimento se não houvesse alguma falha grave. Para Bildade, a morte dos filhos de Jó seria consequência de pecados cometidos por eles mesmos. Jó capítulo 8, versículo 4. Ele também recomenda que Jó busque a Deus e suplique por misericórdia, pois se for realmente puro e íntegro, o Senhor restaurará sua sorte. Jó capítulo 8, versículos 5 e 6. Esse discurso ignora a possibilidade de que o justo sofra, sem ter uma culpa específica. Bildade parece ver tudo de modo binário. Ou a pessoa está em obediência e recebe bênçãos, ou está em pecado e enfrenta castigos. Para ele, não há meio termo. A fala de Bildade reflete uma mentalidade muito comum, em que a prosperidade é sinal inequívoco de aprovação divina. Quando a adversidade bate, supõe-se que a pessoa deve ter feito algo para merecer aquilo. No entanto, a história de Jó coloca essa lógica em xeque, mostrando que a vida é mais complexa do que essas fórmulas. Jó se sente cada vez mais injustiçado pelos amigos, pois eles não entendem que seu sofrimento não vem de um pecado deliberado. A declaração de Bildade, que envolve até os filhos de Jó, torna-se especialmente penosa para quem já está em luto. Ao mesmo tempo, Bildade confia piamente numa tradição, acreditando que Deus sempre age de modo previsível, recompensando ou punindo conforme o padrão humano de justiça. Mas a prova de Jó demonstra que a justiça divina pode transcender nossa visão imediata. Zofar de Naamá é o último dos 3 amigos a falar. Jó capítulo 11. Ele se mostra impaciente com as queixas de Jó, acusando-o de falar demais e de tentar justificar-se perante Deus. Para Zofar, se o próprio Criador falasse, mostraria que Jó não é tão inocente quanto pensa. Zofar vai além, dizendo que Deus está aplicando em Jó um castigo ainda menor do que realmente mereceria. Jó capítulo 11, versículo 6. Ou seja, na concepção dele, Jó estaria reclamando sem razão, pois o pior poderia ter acontecido. Aconselha, então, que Jó confesse seus pecados e se volte a Deus, garantindo que assim encontraria alívio e seria restaurado. Jó capítulo 11, versículos 13 a 15. Há, portanto, uma ênfase rigorosa na culpa e no arrependimento, algo que certamente não conforta quem se sabe inocente. O tom de Zofar revela uma impaciência até maior do que a de Elifaz e Bildade. Ele não tenta, ao menos, suavizar sua fala para não ferir o coração de Jó. Acredita firmemente que existe um pecado oculto e que Jó deve parar de se defender, já que, em sua visão, a justiça de Deus é infalível e implacável com os errados. Esse tipo de abordagem revela uma falta de sensibilidade. Em vez de ajudar, parece pôr mais pressão sobre quem já está imerso no desespero. Zofar simboliza pessoas que, ao tentar corrigir quem sofre, podem agravar ainda mais a ferida. Esse discurso nos recorda o cuidado que precisamos ter ao consolar alguém. Nem sempre o sofrimento é reflexo de culpa pessoal, e mesmo que fosse, há formas compassivas de apontar erros. Zofar, contudo, coloca a culpa como uma sentença inevitável, sem espaço para compreender a possibilidade de um servo íntegro enfrentar provações duríssimas por razões que vão além de pecados evidentes. Diante das palavras duras dos 3 amigos, Jó não se cala. Ele começa a se defender,
argumentando que conhece bem a grandeza de Deus, mas que não encontra pecado que justifique tanta calamidade em sua vida. Jó capítulos 12 a 14. Jó reitera sua confiança na soberania divina, porém questiona se esse sofrimento teria alguma razão oculta. Ele observa, por exemplo, que há pessoas más que prosperam, ao passo que pessoas corretas passam privações. Então, por que Bildade e Zofar sugerem que o bem é sempre recompensado de forma imediata? Para Jó, esse raciocínio simplista não se sustenta diante da realidade. Ao mesmo tempo, ele lamenta a dificuldade de levar seu caso diante de Deus, pois se sente pequeno e impotente. Em seu lamento, diz que Deus é tão grandioso que, mesmo se ele tentasse argumentar, talvez não fosse ouvido. Jó capítulo 13, versículos 13 e 20. Jó chega a desejar que houvesse um mediador entre ele e Deus. Esse anseio, no contexto bíblico, aponta para a carência de alguém que fizesse a ponte entre a condição humana e a majestade divina. Em sua dor, Jó não culpa diretamente o Criador, mas não entende por que é alvo de tanta desgraça. Essa defesa fervorosa mostra que Jó não aceita acusações infundadas. Ele sofre, mas não se dobra a um sentimento de culpa que não existe. Apesar disso, sua angústia aumenta porque seus amigos insistem que ele está errado. Esse impasse alimenta uma tensão que se prolonga em diálogos intensos, refletindo a busca desesperada por explicações para um sofrimento que parece sem resposta. Nessa altura, fica claro que a fé de Jó não é cega. Ele é um servo que questiona, que expressa indignação e dor, mas que faz isso diretamente diante de Deus, reconhecendo que só o Criador poderia ter as respostas. Esse detalhe mostra que dúvidas e desabafos não necessariamente significam falta de reverência. Podem indicar, sim, um relacionamento genuíno, onde a pessoa expõe suas feridas e permanece buscando um sentido maior. Enquanto se desenrola essa série de discussões, surge um novo personagem, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, Jó capítulo 32. Ele é mais jovem que Elifaz, Bildade e Zofar, e por isso esperou pacientemente que os mais velhos falassem. No entanto, Eliú se irrita ao perceber que os amigos não conseguem dar uma resposta satisfatória a Jó, e mesmo assim o condenam. Ele também se irrita com Jó por ele parecer justificar a si mesmo mais do que a Deus. Jó capítulo 32, versículos 2 a 5. Eliú afirma que a sabedoria não vem apenas com a idade, mas do sopro do Todo-Poderoso. Por isso, sente-se no direito de expressar sua opinião. Jó capítulo 32, versículos 8 e 9. Diferentemente dos demais, Eliú pretende trazer uma perspectiva renovada sobre a causa do sofrimento de Jó. Ele é apresentado como alguém que ouviu atentamente tudo e agora julga ter algo importante a acrescentar. Seu discurso ocupará vários capítulos, trazendo reflexões sobre a justiça de Deus, a limitação humana e o possível propósito educativo da dor. O surgimento de Eliú prepara o terreno para a aparição divina. Ele levanta pontos que nem Elifaz, Bildade ou Zofar abordaram, questionando a ideia de que todo sofrimento é apenas punição. Embora Jó já esteja cansado de ouvir explicações, Eliú insiste em falar e defender a justiça de Deus de maneira diferente dos anteriores. Esse jovem orador, portanto, representa uma nova tentativa de explicação. Mas como veremos, mesmo as palavras de Eliú, que se aproximam mais do que está acontecendo, não resolvem completamente o enigma do sofrimento. A solução definitiva virá de outra fonte, muito mais elevada. Eliú inicia sua fala lembrando que Deus se comunica com o homem de diversas maneiras, inclusive por meio de sonhos ou dores, visando corrigi-lo ou livrá-lo de algo pior. Jó capítulo 33, versículos 14 a 18. Diferente de Elifaz, Bildade e Zofar, que batem na tecla da culpa, Eliú sugere que o sofrimento pode ter um propósito pedagógico. Ele não chega a acusar Jó de um pecado específico, mas sugere que a queixa demasiada de Jó revela falta de humildade para aceitar os desígnios divinos. Jó capítulo 33, versículo 26. Aos olhos de Eliú,
Jó deveria ter mais cuidado ao falar com tanta segurança de sua própria justiça e ao questionar Deus de modo tão intenso. Em seus argumentos, Eliú destaca a grandeza de Deus, que está acima de qualquer julgamento humano. Ele diz que Deus não pratica o mal e não perverte a justiça. Jó capítulo 34, versículos 10 e 12. Assim, se Jó está sofrendo, deve haver uma razão dentro do propósito divino, ainda que não seja simplesmente castigo por pecado oculto. Há algo de interessante no discurso de Eliú. Ele não encaixa a dor de Jó numa regra retributiva tão simplória. Seu enfoque está em como Deus pode usar a aflição para ensinar, moldar e revelar verdades. Contudo, Eliú também não apresenta uma explicação final, pois, apesar de seus argumentos serem mais amplos, ele fala sem ter uma revelação completa. A importância de Eliú é trazer uma perspectiva de que o sofrimento pode ser um instrumento de amadurecimento espiritual. Ainda assim, esse jovem não consegue sanar todas as dúvidas de Jó. Seus discursos são intensos, mas a história mostra que a verdadeira resposta só virá quando o próprio Deus intervir de forma direta. Com isso, o livro nos ensina a complexidade do tema. Nem toda adversidade é punição, mas também não é fruto de mero acaso. Pode haver um plano superior. Entretanto, nem sempre teremos clareza de qual seja esse plano, e a postura humilde diante de Deus se faz necessária quando as explicações humanas falham. No auge das discussões, o próprio Senhor se manifesta a Jó, falando do meio de um redemoinho, Jó capítulo 38. Em vez de explicar os motivos do sofrimento, Deus faz uma série de perguntas a Jó. Questiona onde ele estava quando os alicerces da terra foram lançados, se conhece os limites do mar, ou se é capaz de comandar a luz e as trevas. Deus o confronta com os mistérios da natureza. Se Jó já penetrou nas profundezas do oceano, se sabe a origem da neve e do granizo, se consegue guiar as constelações. Jó capítulo 38, versículos 22 a 31. Essas perguntas deixam evidente a imensidão do conhecimento divino e a pequenez humana. É marcante notar que Deus não dá uma resposta objetiva ao porquê do sofrimento de Jó. Ele, na verdade, revela a Jó que a existência é muito mais vasta e profunda do que nosso entendimento pode abarcar. A aparição divina não se dedica a justificar o que aconteceu, mas a mostrar quem ele é. Essa abordagem ensina que, antes de exigir explicações, o ser humano precisa reconhecer sua limitação. Muitas vezes queremos decifrar todos os detalhes dos planos de Deus, mas não conseguimos compreender nem as maravilhas que nos cercam, como a biodiversidade e a imensidão do cosmos. Assim, a fala de Deus no redemoinho coloca Jó em seu devido lugar de criatura. O propósito não é humilhar, mas despertar em Jó a percepção de que há uma sabedoria infinita governando o universo. Mesmo sem receber o motivo exato de sua dor, Jó é levado a contemplar a grandeza divina. Depois de discorrer sobre os fenômenos naturais, Deus prossegue e confronta Jó sobre a tentativa de questionar sua justiça. Jó, capítulo 40, versículo 2. Pergunta se Jó pretende invalidar os planos divinos para se justificar. O Criador então desafia Jó a se vestir de majestade e glória, se for capaz, e a derrubar os soberbos com um só olhar. Jó, capítulo 40, versículos 10 a 14. É uma forma de mostrar que apenas Deus tem poder para governar todas as coisas com equidade perfeita. Esse momento não visa dizer que o sofrimento de Jó é irrelevante, mas corrige a perspectiva do sofredor que, em sua angústia, poderia estar chegando ao limite de culpar a Deus ou se achar injustiçado demais. Deus o conduz a um entendimento maior. Se nem as forças elementares do universo podem ser controladas pelos homens, muito menos a extensão dos propósitos divinos. Esse confronto ressalta que existe um abismo entre a visão limitada de Jó e a onisciência de Deus. Muitas vezes, em nossos dramas pessoais, queremos explicações que nos deem sensação de controle. Mas a Bíblia revela que o verdadeiro encontro com Deus
passa pelo reconhecimento de que ele está acima de qualquer definição humana. Jó, ao ser questionado, percebe que não tem respostas. Seu sofrimento era real, mas a grandeza de Deus vai além de qualquer análise. O livro nos ensina, então, que a sabedoria está em submeter nossos questionamentos a um Deus que não perde o controle da criação. Ainda que continue o mistério, contemplar quem Ele é traz paz e reverência. Como continuação de seu discurso, Deus apresenta a Jó duas criaturas imponentes, Behemoth e Leviatã. Jó capítulo 40, versículo 15 e capítulo 41. Behemoth seria um animal terrestre de força enorme, enquanto Leviatã parece ser um monstro marinho incontrolável, descrito com detalhes assustadores. A descrição de Leviatã inclui um poderio que nenhum homem poderia subjugar. Ele é retratado de forma tão temível que lança faíscas e vapor, em linguagem poética, que transmite a ideia de uma força bruta e indomável. Jó, capítulo 41, versículos 18 a 21. Behemoth, por sua vez, é apontado como a obra-prima de Deus, forte nos músculos e firme nos ossos. Deus utiliza essas figuras para mostrar que há criaturas na Terra que são incompreensíveis e invencíveis ao poder humano. Se o homem não domina nem esses seres, como poderia ter a pretensão de compreender ou controlar o governo divino sobre todo o universo? Esse trecho é um dos mais enigmáticos do livro. Alguns tentam identificar Behemoth e Leviatã com animais reais como hipopótamos e crocodilos, mas o texto bíblico vai além disso, evocando símbolos de força assustadora que foge ao controle humano. O ponto principal, contudo, não é o tipo exato desses seres, mas demonstrar a superioridade do Criador. Ao contemplar Behemoth e Leviatã, Jó deve entender que certas realidades estão além de seu alcance. Essa lição reforça a mensagem de humildade e reverência. A dimensão do poder de Deus excede em muito a capacidade de compreensão do homem, que não pode nem lutar contra criaturas tão poderosas, quanto mais contender com o próprio Senhor. Confrontado pelas questões divinas, Jó se vê sem respostas. Ele percebe que falou do que não entendia e que sua tentativa de explicar tudo era inútil. Jó capítulo 42, versículo 3. Ali ele declara: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Essa afirmação demonstra o ápice de sua mudança interior. Jó reconhece que, por mais que tentasse encontrar uma lógica para o sofrimento, sua visão era limitada. O livro não mostra Deus explicando detalhadamente as razões do infortúnio, mas sim revelando sua majestade. Ao final, o coração de Jó se acalma ao perceber que o Criador tem sabedoria infinita. Jó diz ainda: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó capítulo 42, versículo 5. Isso significa que ele ultrapassou a barreira de uma fé baseada em teorias ou em bênçãos recebidas. Agora, experimenta um encontro pessoal e transformador com Deus, que muda toda a perspectiva. A humildade de Jó envolve admitir que não pode questionar a justiça divina a partir de sua visão estreita. Ele se arrepende das palavras precipitadas e se assenta no pó e na cinza, símbolo de contrição. Jó, capítulo 42, versículo 6. Esse processo não elimina a dor que viveu, mas lhe traz um novo entendimento. Mesmo sem respostas específicas, a presença de Deus é suficiente para aquietar a alma. Aprendemos assim que a vida de fé não se resume a compreender os porquês, mas em confiar no caráter bondoso de um Deus supremo. Esse encontro final nos ensina que, diante da grandiosidade divina, resta-nos a postura de humildade e reverência. No sofrimento, podemos não ter explicações prontas, mas podemos alcançar uma vivência mais profunda do que é descansar no Senhor, cuja soberania excede qualquer raciocínio humano. Depois de tudo, o Senhor repreende os 3 amigos de Jó por não terem falado o que era correto a respeito dele. Jó capítulo 42, versículo 7. Deus orienta que ofereçam sacrifícios e pede que Jó ore por eles, pois só assim serão perdoados. Jó capítulo 42, versículo 8.
Quando Jó ora em favor dos amigos, Deus restaura sua sorte e lhe dá o dobro de tudo que possuía antes. Ele volta a ter rebanhos numerosos, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó capítulo 42, versículo 12. Recebe também novamente 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas são descritas como as mais formosas da terra. Jó capítulo 42, versículos 13 e 15. Porém, é fundamental entender que a maior restauração de Jó não foi a material. Embora tivesse novamente riquezas, sua principal bênção foi uma compreensão profunda de Deus. Ele experimentou a presença divina de um modo que nunca antes havia sentido. Muitas pessoas olham para esse final como uma garantia de que Deus sempre recompensará o crente em dobro. Mas o livro de Jó não é uma fórmula de prosperidade automática. A mensagem ali é que a graça divina pode se manifestar até nos cenários mais sombrios e que Deus, em sua sabedoria, conhece o momento adequado de intervir. Jó viveu 140 anos depois de sua aprovação, viu seus descendentes até a 4ª geração e morreu velho e farto de dias. Jó capítulo 42, versículos 16 e 17. A narrativa bíblica mostra que seu testemunho atravessa gerações, reforçando a lição de que a verdadeira adoração não depende de benefícios, mas de um coração que reconhece a soberania do Altíssimo. O segredo que moveu Jó em toda a aprovação foi a confiança de que Deus era digno de adoração, independentemente das circunstâncias. Ele não entendia por que passava por tamanho sofrimento, mas escolheu não abrir mão de seu relacionamento com o Criador. No começo, Jó tinha muitos bens e fama, mas não era essa riqueza que sustentava sua fé. Prova disso é que, ao perder tudo, não atribuiu culpa a Deus. Em vez de amaldiçoá-lo, prostrou-se em adoração. A sua reverência não era uma moeda de troca, mas a expressão de um coração voltado para o céu. Sua esposa chegou a sugerir que o amaldiçoasse. Os amigos o acusaram de pecados que ele não cometeu. Ainda assim, Jó resistiu. Sua indignação não cancelou a confiança na justiça divina, mas o levou a buscar respostas no próprio Deus. Embora questionasse, nunca rompeu completamente o fio de esperança que tinha no Senhor. Esse é o ponto central. A fé madura se expressa mesmo quando a razão não dá conta de explicar. Jó mantém no mais profundo de sua alma a certeza de que Deus não o abandona, ainda que a dor seja intensa. O segredo de Jó não consiste em uma técnica para se livrar de problemas, mas na disposição de continuar crendo no Criador, mesmo quando todo o apoio externo desaparece. No fim, quando Deus fala, Jó percebe que sua compreensão era pequena e que sua maior necessidade não era a explicação para o sofrimento, mas um encontro verdadeiro com o Senhor. É nessa experiência que sua fé atinge um novo patamar. E assim, descobrimos que o segredo de Jó está em manter o coração firme em Deus, custe o que custar. Ao ler a história de Jó, entendemos por que Tiago, no Novo Testamento, menciona sua perseverança. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Jó perseverou não por negar a dor, mas por manter sua fé, mesmo quando o mundo desabava ao seu redor. Perseverança não é ficar imóvel, mas continuar buscando a Deus apesar dos obstáculos. Jó clamou, reclamou, discutiu com os amigos, mas não deixou de dirigir suas palavras ao Senhor. Esse movimento contínuo mostra que sua relação com Deus estava viva, mesmo em meio aos escombros de sua vida anterior. A experiência de Jó prova que o caráter do cristão não se revela apenas em momentos de bonança, mas principalmente na adversidade. O fogo das provações pode purificar a fé, assim como o ouro é refinado em alta temperatura. Precisamos reconhecer que, como Jó, podemos ser chamados a perseverar quando a lógica diz o contrário. Tudo pode parecer perdido, mas a chama da fé, mesmo tremendo, ainda brilha. É essa tocha, por menor que seja, que nos conduz até o encontro genuíno com Deus. É importante lembrar que perseverar não significa ausência de dúvidas. Jó questionou, lamentou e chegou a desejar a morte.
porém jamais rompeu a conexão com Deus. Esse é o exemplo que fica. Nem sempre conseguiremos manter a serenidade, mas podemos manter o vínculo com o Criador, mesmo nas trevas. A narrativa de Jó pode parecer distante, mas traz aplicações para nossas lutas atuais. Primeiro, precisamos abandonar a ideia de que todo sofrimento é necessariamente resultado de pecado específico. Jó era íntegro e ainda assim experimentou uma perda devastadora. Segundo, vale entender que o caráter genuíno se manifesta quando perdemos aquilo que valorizamos. Se nossa fé depende de bens, status ou qualquer segurança terrena, pode ruir diante de uma crise. Mas, se está alicerçada na confiança no Senhor, sobrevive às mais densas tempestades. Terceiro, devemos praticar a sensibilidade ao lidar com quem sofre. Os amigos de Jó, mesmo bem intencionados, acabaram lançando sobre ele o peso de explicações simplistas. Não podemos presumir que conhecemos todos os propósitos divinos. Ser solidário exige empatia e humildade para aceitar que há mistérios além do nosso alcance. Por último, aplicar o segredo de Jó implica ter coragem de se aproximar de Deus quando não há respostas fáceis. Em vez de fugir ou atribuir a culpa a Ele, podemos buscar nele o refúgio e a esperança. Assim, aprendemos que a adoração verdadeira não é barganha, mas entrega ao Deus que sabe e governa todas as coisas. Quando abraçamos esse caminho, percebemos que a dor pode ser transformada em instrumento de crescimento. A fé, então, deixa de ser apenas um conjunto de crenças e se torna uma vivência real do caráter divino, que nos sustenta mesmo no vale mais sombrio. Ao concluir a história de Jó, muitos se fixam na parte em que ele recupera o dobro do que tinha e forma outra família. No entanto, o verdadeiro final feliz vai além da restauração material. O ponto principal é que Jó encontrou um nível mais profundo de relacionamento com Deus, algo que tesouros não podem substituir. Ele compreendeu que havia muito sobre o Criador, que estava além de sua compreensão. Reconheceu que seus questionamentos, embora legítimos, não conseguiam alcançar a sabedoria infinita de Deus. Esse encontro com o sagrado, onde a adoração brota do coração mesmo na dor, é a joia oculta na narrativa. A Bíblia termina dizendo que Jó viveu muitos anos após sua aprovação, viu gerações de descendentes e morreu em boa idade. Jó capítulo 42, versículos 16 e 17. Esse prolongamento de vida simboliza a bênção divina, mas também o testemunho de alguém que viveu uma transformação interna profunda. A história não garante que todos que sofrem terão dobro de bens. Ela nos ensina que a maior recompensa é a revelação íntima de quem Deus é. O sofrimento pode se tornar, paradoxalmente, uma porta para a maturidade espiritual, levando-nos a experimentar o Pai de modo mais profundo. Assim, o livro de Jó fecha com uma mensagem que transcende seu tempo. Uma fé genuína não se deixa definir pela prosperidade ou pelos infortúnios, mas pela relação que se estabelece com Deus. O segredo de Jó permanece válido. Mesmo quando tudo falta, Deus permanece, e essa certeza pode nos sustentar em qualquer circunstância.